Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Vamos de mais um estudo bíblico, mais um estudo aí da palavra de Deus. E o estudo é o seguinte: uma vez salvo para sempre. Uma vez salvo para sempre. Bom, isso é uma pergunta que gerou muitos debates, né? Muitos debates teológicos ao longo da história do cristianismo. Já teve muito debate sobre essa temática, né? Quer dizer, predestinação ou livre-arbítrio? Bom, e antes que você queira saber se eu sou armínio ou calvino, vou logo dizendo de antemão que eu sou bíblico. Nem armínio e nem calvino. Eu até brinco, né? Eu falo o seguinte: você imagina se, dependendo da interpretação bíblica que eu tenha sobre algum determinado texto da Bíblia, significa então que a igreja que eu estou pastoreando vai ser chamada de junianos? Eu até faço essa brincadeira, né? Não, tá? Então eu digo que eu não sou nem armínio, não sou também calvino. Eu sou bíblico e creio também na soberania de Deus, no sentido de que Deus é soberano, faz tudo o que lhe apraz, como diz a Bíblia Sagrada. O livre-arbítrio tem seu limite, né? Tem coisas que Deus não vai permitir que o homem faça, mas eu creio sim que o homem tem um livre-arbítrio e que ele tem o poder de decidir se ele quer continuar no caminho do Senhor Jesus e participar da vida eterna com Cristo, ou se ele deseja assim se desviar do caminho e através da concupiscência da sua carne, as obras durante a sua vida, ele pode se condenar ao inferno. Bom, é nisso que eu acredito, né? Mas enfim, queridos, eu quero aqui argumentar biblicamente. Esse é um tema que chama bastante atenção. Eu tenho um amigo meu, o pastor Andrei, aí de Santa Rosa de Viterbo, que é um calvinista pé roxo. A gente já saiu muito em debate, eu e ele, irmão. Debate caloroso sobre o assunto, mas ao nível das ideias, tá? O André, se depois quiser discordar no vídeo aí embaixo, fica à vontade, porque a gente tá aqui para isso, né? É assim que se faz teologia. Um concorda, outro discorda, né? Mas enfim, eu quero aqui citar alguns textos bíblicos para refutar esse pensamento de que Deus já estabeleceu as coisas antes mesmo que acontecesse, ou o fato de que Deus já determinou quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. O que é uma das coisas que existe é uma confusão, a questão da presciência de Deus, né? Uma coisa é a presciência de Deus, mas não significa que porque o Senhor Deus já sabe de todas as coisas antes mesmo que aconteçam, isso não quer dizer que por conta disso ele esteja ali predestinando, né? Não confunda a presciência de Deus com a predestinação. Quando você olha para o contexto bíblico, eu faço algumas perguntas às pessoas que creem piamente na predestinação. Uma delas é qual é o sentido de Deus ter criado um querubim ungido, um querubim, e Deus ter predestinado esse anjo a se rebeliar, já que não há o livre-arbítrio, partindo desse pensamento. Então, qual é o propósito de Deus? Porque Deus, ele é inteligente, irmão. Deus é o Senhor do céu e da terra. Então, qual é o propósito de Deus ter criado um querubim ungido? Criar esse querubim ungido e determinar que ele mesmo se desvie, porque se não existe livre-arbítrio, então é por predestinação. Lúcifer, então ele se desvia por determinação do Senhor. Então, esse é o primeiro pensamento que eu tenho aqui a colocar para quem acredita piamente na predestinação e não no livre-arbítrio. Por que Deus predestinaria Lúcifer? Se o livre-arbítrio não existisse, eles encaminhando toda uma situação que até hoje, o tal Lúcifer, que hoje é o diabo, ele nos causa alguns transtornos espirituais. Mas enfim, eu quero citar aqui o primeiro texto bíblico. Abra comigo aí o livro de Hebreus, tá? Hebreus. Glória a Deus. Hebreus 5:9, irmãos. Hebreus 5:9. Achou? Olha que coisa interessante está dizendo aqui, ó. Hebreus 5:9. Olha só. Diz assim, ó. E sendo ele consumado,
veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Olha que coisa interessante. E sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então salvação é para obediente, não para predestinado. Então você obedece. Obedece o quê? Veja só. Nós fazemos parte de um reino. No reino existem leis espirituais. Então quem determina essas leis é o Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis. Ele é o Rei do reino, né? Como disse o profeta Isaías. A regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Então ele, como o Senhor do reino, ele estabelece as regras. Então o que a Bíblia diz aqui? Que a salvação, ele viu ser uma causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Agora, olha que texto tremendo, irmão. Olha que texto tremendo. Tito 2:11. Abre aí comigo, o livro de Tito. Sei que o livro de Tito ele é um livro muito pequenininho na Bíblia. Mas você com certeza... Eu fico com vontade de rir quando debate sobre isso aí, irmão. Porque eu e o André já debateu muito, né, André? Abre aí sua Bíblia comigo. Tito 2:11. Olha o que diz. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Olha que texto fenomenal. A Bíblia aqui está dizendo que a graça, que os irmãos sabem, é o favor imerecido, se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Não foi a um homem ou a quem ele... Não, diz a todos os homens. A graça se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Outra coisa também muito interessante, irmãos, que isso aqui, qualquer calvinista fica sem saber explicar. Ele pode até argumentar, mas o argumento não vai ser convincente. Nunca é quando se fala desse texto. Porque alguém aí pode dizer, não, a graça se é manifestado para as pessoas que ele veio salvar, os predestinados e coisa e tal. Mas olha que coisa interessante. Quando você lá abre sua Bíblia, né? Livro de Ezequiel, capítulo 33. Versículo de número 11. Eles tentam argumentar isso aqui, mas não tem para onde correr. Olha isso aqui. Diz-lhe, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Irmão, oh meu Deus, olha que texto, gente. Olha que texto. Gente, olha que texto. Olha que texto. Acompanha meu raciocínio, vem comigo. Até você que é calvinista, que querendo... Acompanha meu raciocínio. Deus é um ser inteligente, ok? Ou Deus é sádico, ou Deus é maluco. Veja só, se você parte do pensamento de que Deus já predestinou quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, analisa o que eu acabei de ler. Olha o que ele diz. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas é que o ímpio se converta do seu caminho. Irmão, olha, presta atenção. A Bíblia diz que é desejo de Deus. Deus deseja que o ímpio se converta e que viva. Aos que creem que o ímpio é determinado aí ao inferno. A Bíblia está dizendo aqui que Deus deseja que o ímpio se converta e que viva. Então vem comigo. Se é desejo de Deus e não é livre-arbítrio, é predestinação, então por que ele não determina que o ímpio seja salvo? Se não é livre-arbítrio e ele deseja, parece até que Deus é sádico. Deus deseja. Tu está entendendo, irmão? Você está entendendo o meu raciocínio? Então a Bíblia está dizendo aqui que ele deseja que o ímpio seja salvo. Então se ele deseja e não salva o ímpio, porque o ímpio não obedeceu a sua palavra, então não é predestinação, é livre-arbítrio. Tá bom? Se você vai pegar vários textos aqui no livro de Ezequiel que não tem argumentação, não tem o que falar.
ele fala que ele deseja que o ímpio seja salvo. Ele deseja, se é desejo de Deus, então é livre-arbítrio, porque ele deseja, mas não depende apenas do desejo dele, depende do livre-arbítrio da pessoa, que ela se converta dos seus maus caminhos e que viva, tá? E antes que você aí me cite o livro de Romanos, porque aí vai dar muito pano para manga, o vídeo vai ficar muito longo, tá? Deus, ele não predestina, você não vai ver predestinação em nenhum lugar da Bíblia em se referindo a pessoal. Mas toda predestinação na Bíblia é coletiva. Quando você lê o livro de Romanos, você vai ver a coletividade, tá? Ele falando que predestinou a igreja, predestinou Israel. Você não vai ver na Bíblia, no livro de Romanos, a predestinação para pessoas, mas a predestinação coletiva. É óbvio. Deus predestinou a igreja a ser salva. Então, se eu estou em Cristo, eu faço parte da igreja que está predestinada a ser salva, eu vou ser salvo, irmão. Tá? Então, Deus predestina coletividade. Você não vê no livro de Romanos Deus predestinando pessoas a ir para o inferno ou ir para o céu. E se você citar aqui Esaú ou Jacó, observe que quando a Bíblia no livro de Romanos se refere a Esaú ou a Jacó, não se esqueça. Não se esqueça. Eles representam nações, tá? Deus não está falando ali que tem birra pessoal com Esaú, ou que gostou mais de Jacó e aborreceu Esaú. Mas Deus está se referindo à nação. A nação de Jacó vem a nação israelense. Tá entendendo? E aí vem aquela questão da presciência de Deus. E da presciência, Deus sabe de todas as coisas, tá? Então, Deus sabia que Esaú ia desprezar a primogenitura dele. Deus sabia disso. Então, dentro da presciência de Deus, Deus toma algumas decisões, porque Deus já sabia que o Esaú ia desprezar sua primogenitura, tá? Deus já sabia. Então, dentro disso, Deus tomou algumas decisões, mas Deus não predestinou Esaú a rejeitar sua primogenitura e por isso agradar mais de Jacó e aborrecer Esaú. Ali está se referindo a nações. E outra coisa, tá? Isso aqui agora você vai ficar com raiva de mim, você que é calvinista aí. Deixa eu te falar uma coisa. Quem é? Presta bem atenção aqui, preste bem atenção. Quem é o teólogo da predestinação? Segundo os calvinistas, hipercalvinistas e todo mundo aí que crê na predestinação. Você que crê na doutrina de Calvino. A doutrina que Calvino assim interpretou da Bíblia, né? Quem é o teólogo da predestinação? O teólogo da predestinação, assim entendido por esses grupos que acreditam na predestinação, se chama Apóstolo Paulo. Então, eu quero aqui ouvir da boca de Paulo o que Paulo fala, o que o apóstolo Paulo vai nos falar sobre a predestinação. Eu quero ouvir da boca de Paulo, eu quero ouvir da boca do apóstolo Paulo, tá bom? Vamos lá. Abra comigo o livro de 1 Coríntios 9, 27. Essa é a primeira fala do teólogo da predestinação, segundo os nossos irmãos aí calvinistas. 1 Coríntios 9, 27. Olha o que Paulo falou. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ai, meu Deus do céu, olha isso aqui, gente. Paulo está dizendo que há uma possibilidade, há uma chance de que se ele não vigiar, se ele não subjugar o corpo dele à servidão, há uma possibilidade, Paulo está dizendo aqui que há uma possibilidade de ele de alguma forma ser reprovado, condenado. Se Paulo realmente cresce nessa interpretação bíblica, da maneira como os calvinistas interpretaram do livro de Romanos, o apóstolo Paulo nunca escreveria o que ele acabou de escrever aqui. Perdão, o que ele está escrito aqui. Mas Paulo diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros,
eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Gente do céu, não, com isso aqui, gente, isso aqui, só essa parte aqui já, pra mim já tava suficiente. Ó, não fica com raiva de mim não, tá, gente? Então tá aqui falando ao nível das ideias. Eu também discuto muito o assunto com o pastor Andrei, né, Andrei? Mas é tudo um debate sadio, a gente não leva pro pessoal, é só estudo bíblico, cada um respeitando, mas expondo aquilo que pensa e também expondo aquilo que acredita, né, irmãos? Porque isso é muito importante. Olha outra aqui do apóstolo Paulo. Rapaz, isso aqui é forte, hein? Filipenses capítulo 3, versículo 11. Olha o que o teólogo da predestinação, segundo os calvinistas, escreveu. Olha o que Paulo diz. Para ver se, de alguma maneira, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo escreveu, meu amado. Paulo escreveu, irmãos, não julgo que o haja achado, mas uma coisa faço, e é esquecendo. Paulo está dizendo, olha, eu sou nova criatura, mudei de vida, e agora eu prossigo para o alvo, mas não julgo que o haja encontrado. Há uma possibilidade de ser reprovado. Paulo está dizendo, eu tenho que me policiar. Se não fosse assim, se o apóstolo Paulo, ele cresce da maneira como alguns interpretam, ele teria dito que já o julgo que o haja achado, encontrado, está feito ou está determinado. Tá? Então, o apóstolo Paulo, considerado pelos calvinistas como teólogo da predestinação, ele fala aqui, para quem quiser saber, tá? Que ele julga uma possibilidade de reprovação. Abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 2. Versículo 3 e 4. Olha aqui que o apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, também diz. Ó. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo que Paulo escreveu. Capítulo 2, versículos 3 ao 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, olha isso aqui, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha isso aqui, irmão. Irmão, lê comigo, pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Mas veja aqui o versículo de número 3. Porque isto é bom e agradável diante do nosso Salvador. 4. Que quer, Deus quer que todos os homens se salvem. Está escrito, meu irmão, não sou eu não, irmão. Está escrito, abre tua Bíblia aí, ó. 1 Timóteo 2, 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham o conhecimento da verdade. Ele quer, irmão, Deus quer. Deus deseja isso. A Bíblia nos diz isso. Deus quer. Deus quer. Mas não é por predestinação, porque se ele quer ir por predestinação, ele salvaria todo mundo. Tá entendendo? E eu sei que existem muitos argumentos aí da parte deles, né? Por exemplo, eu já ouvi muita gente que crê na predestinação falar que Deus predestinou Judas. Que Deus predestinou Judas. Porque está escrito no livro dos Salmos, querido.
Não confunda a presciência de Deus com o livre-arbítrio. Deus sabia, Deus citou, Deus narrou. É como Deus fala para Moisés. Moisés fala para o povo guardar meu mandamento. E Moisés fala para o povo, e no livro de Deuteronômio, quando Moisés vai falar com Deus, fala, não falei para o povo que o Senhor mandou falar. E Deus falou, quem dera que eles obedecessem tudo que eu estou pedindo para eles obedecerem. Mas depois da tua morte, eles vão se rebeliar. E Deus falou, irmão. Tá entendendo? Deus falou que eles não guardariam o mandamento. Os calvinistas, ou que querem a predestinação, eles dizem o seguinte, que Deus predestinou Judas. Então eu quero te falar uma coisa. Você leu os evangelhos quando fala da missão dos 70? Leu? Bom, o que Jesus Cristo falou? Detalhe, quem estava ali em Mateus 10 ou Lucas 10? Na missão dos 70. Estavam os 12 apóstolos de Jesus, inclusive Judas estava lá. Então foram fazer a obra de evangelismo. Judas estava com eles. Eles expulsaram demônios, curavam pessoas. E quando os apóstolos retornaram diante do Senhor Jesus, o que Jesus falou? Não se alegrem, porque os espíritos vos sujeitam. Se alegre antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Judas estava lá. Quando Jesus faz a declaração, não se alegre porque os espíritos vos sujeitam, mas se alegre porque o vosso nome está escrito no livro da vida, Judas estava no meio deles, irmão. Então não era predestinação, porque se partisse do pensamento de que Deus predestinou Judas, Jesus nunca teria dito na comissão dos 70 que o nome deles, plural deles, estava escrito no livro da vida. Me explique isso. Se Jesus fala que o nome de Judas também estava escrito no livro da vida, como é que em seguida ele comete suicídio? Você está entendendo? Então, é a maneira como eu vejo, é a forma como eu entendi, tá? Eu estudei, eu não consigo ver, pelo que eu estudei, eu não consigo enxergar dessa perspectiva. Eu não consigo enxergar por esse ângulo, né? Então, irmãos, eu quero deixar aqui algumas pontuações sobre esse tema tão polêmico que é uma vez salvo para sempre. Tem até uma ilustração, né, uma brincadeira que fizeram, que um calvinista, quando morreu, salvo na pessoa de Jesus, e ele entrou ali no céu, né? Apenas uma brincadeira, é uma ilustração. E quando ele entra no céu, o calvinista tem uma placa na entrada dizendo, salvo pela graça. Eleito segundo a presciência de Deus. E aí o calvinista ficou feliz com aquela palavra, aquela placa. E aí foi salvo um arminiano. E aí quando ele chega no céu, ele atravessa a placa, lá tem outra placa dizendo, salvos pela graça. Então depende muito do ângulo que você está, tá bom? Por que eu combato a doutrina calvinista? Um dos pontos que eu sou contra essa doutrina é o seguinte. Quando você parte do pensamento que Deus já predestinou, estabeleceu, determinou, você fica acomodado. E não vem me falar aqui não que é verdade. Eu conheço muitos calvinistas que quando alguém da família está doente, ele ora 2 ou 3 vezes e já não... Deus vai fazer a vontade dele. Porque Deus é soberano. Deus já sabe se meu avô, meu pai ou meu irmão vai viver ou vai morrer. Então eu não vou investir muito tempo em orar e buscar a Deus pela vida do ente querido, porque Deus já sabe. Eu não vou mudar muita coisa porque Deus já sabe do que vai acontecer. Porque Ele é soberano, tá? Mas à luz da Bíblia, a gente viu várias situações que foram mudadas pelo poder da oração e da súplica. Pelo poder da lágrima, pelo poder da adoração. E ainda que você queira dizer que Deus já sabia e o determinou, não é bem assim, tá? Ezequias, por exemplo, é exemplo disso. Deus falou através do profeta Isaías que Ezequias colocasse a sua casa em ordem porque morreria e não viveria. Foi determinado isso na vida do rei.
E quando Isaías não saiu nem do pátio do palácio real, o que disse o Senhor Deus? Volta a Isaías e diz a Ezequias que eu lhe acrescento mais 15 anos de vida. E por que Deus falou isso para Isaías? Porque Ezequias virou o rosto dele para a parede, chorou, clamou, buscou ao Senhor e Deus ouviu a súplica do seu servo. Então, se eu parto desse pensamento, tá determinado, tá feito, já tá concebido, não posso fazer muita coisa porque Deus já sabe, tá entendendo? Se torna até algo, para não usar uma palavra que vai ser ofensiva, mas se torna algo totalmente sem sabedoria. Vai faltar a sabedoria de Deus nisso, tá entendendo? Mas meu pensamento sobre a situação é essa. Salvo, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Jesus disse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Toda a promessa de Deus na Bíblia, pode ler a Bíblia mesmo, que você vai ver isso, está atrelada a princípios espirituais. Quando Deus fala em Ezequiel 28, ele diz, se atentamente ouvires, perdão, Ezequiel não, o livro de Deuteronômio, capítulo 28, o que ele diz? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, aí ele começa. O inimigo vai vir por um caminho, vai voltar por 7. Tu vai dar, não vai pedir emprestado. Mas primeiro, o que ele falou? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Tá entendendo? Toda a promessa de Deus está atrelada a princípios. Deus não predestinou. Mais de quase 3 milhões de pessoas morrendo no deserto. Mais de 12 milhões de pessoas morrendo naquele deserto. Deus não determinou isso. Deus não predestinou. Foram as decisões que eles tomaram durante o processo que comprometeu a promessa de Deus. Não porque Deus não tem poder para cumprir, mas toda a promessa que Deus faz está atrelada a princípios. Você cumpre o princípio, Deus cumpre a promessa. Deus nunca fez na Bíblia promessa sem estar atrelada a princípios. Então você quer que se cumpra a palavra de Deus na tua vida? Cumpra princípios. Ande no caminho do Senhor. Viva uma vida íntegra. Se desvie do mal. Ore. Jejue. Isso aí já não tem a ver com salvação. Tem a ver com intimidade com Deus. Tem intimidade com Deus. Porque para ser salvo, Jesus falou como é que faz para ser salvo. Ele falou através do apóstolo Paulo. Em Romanos 10:9. Ele diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração tu creres que Deus ressuscitou ele dos mortos, serás salvo. Agora, existe uma manutenção espiritual, que isso não depende de Deus, depende de mim, querido. Depende de mim. A Bíblia diz que quem está em pé, curso que não cai. Não é Deus que tem que cuidar para a gente não cair, não. Nós que temos que nos cuidar para que não caiamos em tentação do diabo. O que diz 1 Pedro? O 1 Pedro 5:8 diz, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Uma batalha espiritual para a nossa alma. E isso não depende de Deus, mas porque Deus já foi o que tinha que ferir, deu Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Agora, a batalha espiritual diária, isso aí depende de mim, depende de você. Porque o que é para você fazer, você vai ter que fazer. Agora, o que é para Deus fazer, Deus já fez, querido. Caminhando para o final, é como aquela passagem bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Pedro estava preso e o Senhor enviou um anjo para tirar Pedro da prisão. Quando o anjo do Senhor chega naquele lugar, o que o anjo fala? O anjo fala só dar dormir, o anjo abre a cadeia. O que o anjo fala? Pedro, cinge os lombos, calça a sandália e corra. Saia daqui, rápido. Quer dizer, o sobrenatural vem de Deus. Abrir a cadeia, fazer o guarda dormir. Agora, vestir a roupa, cingir os lombos e correr é comigo e com você, meu irmão. Deus abre o mar, mas quem vai caminhar e marchar para atravessar o mar é eu e você. Entendeu? Então, Jesus nos salvou. Estamos predestinados à salvação se estivermos em Cristo. Essa é a eleição que a Bíblia fala em Efésios, Romanos e demais textos. A eleição da pessoa de Cristo. Se eu estiver em Cristo, estou predestinado a ser salvo e ir para a eternidade com Deus. Se eu saio de Cristo, eu vou ser condenado, porque a predestinação está em Cristo. Cristo foi predestinado a salvar
a libertar. Então a salvação está em Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Quero pedir a você, por favor, se inscreva no nosso canal, que é muito importante, inscrição. Também dá o joinha aí, porque o joinha vai passar para o Facebook, para o YouTube, que nosso canal ele é relevante para a sua plataforma. Então se inscreve, dá o joinha, compartilha, tá? Que Deus te abençoe poderosamente. Esse vídeo em especial ao meu irmão, amigo, calvinista, Andrei. Eu te amo, Andrei. Um abraço para você, meu irmão. Deus abençoe, gente. Tchau.